Leitura popular da Bíblia e hermenêutica no pentecostalismo brasileiro. Possibilidades e desafios. Comunicação acadêmica apresentada no 9º Congresso Amptecre, a religião na América Latina e Caribe, conceitos, relações e perspectivas. A leitura popular da Bíblia é uma constante entre os pentecostais brasileiros, sendo uma prática corrente tanto nas devoções particulares, como também no nível da coletividade nas comunidades de fé, durante os momentos litúrgicos e de ensino bíblico. Esse modo de leitura praticado pelo leitor popular pode ser compreendido como um importante a priori em relação à Bíblia e assume, em geral, estreita conexão com a vida. Nesse aspecto, se pode estabelecer uma conexão com a hermenêutica bíblica, entendida como ciência e arte da interpretação de textos bíblicos. A Bíblia é um livro que registra vivências e pode ser entendido, em grande medida, como sendo o resultado de muitas experiências, e não por acaso se conecta tanto à vida das pessoas. Ela registra triunfos e fracassos, conquistas e perdas, sagas pessoais e familiares, alegrias e sofrimentos, anseios humanos e muitos outros elementos que são essencialmente existenciais, que são muito valorizados pelo leitor popular da Bíblia. Nessa esteira, pode-se afirmar que o esforço hermenêutico requer também certa sensibilidade, mas essa leitura popular praticada nas comunidades de fé pentecostais também lida com dificuldades, conquanto possua dimensões positivas. Daí decorre o pressuposto de que a hermenêutica pode contribuir de maneira muito positiva no sentido de aclarar e aprofundar esse modo de leitura do texto bíblico. Essa comunicação, portanto, considera essas dimensões positivas e negativas da leitura popular da Bíblia à luz de uma relação possível com a hermenêutica bíblica. O movimento pentecostal brasileiro é um segmento religioso que valoriza muito a leitura da Bíblia e a utiliza como base fundante de sua fé e praxis. Com efeito, as comunidades de fé pentecostais podem ser consideradas comunidades ledoras e interpretativas da Bíblia. Para os pentecostais, assim como para outras tradições cristãs, a Bíblia Sagrada está para muito além de um conjunto de textos obsoletos que registram fatos de um passado distante. Longe disto, a Bíblia é recebida como palavra viva de Deus, que fala ao indivíduo hoje. É preciso destacar que esse modo de aproximação do texto bíblico pela leitura popular da Bíblia, conquanto tenha sua legitimidade e importância, não está isento de limites e problemas relativos à interpretação do texto bíblico, e sofre os influxos da tradição religiosa e mesmo teológica na qual se insere. Assim, pode-se concluir que, em certa medida, discorrer sobre o modo como as comunidades de fé pentecostais se aproximam da Bíblia implica considerar sua hermenêutica do texto bíblico e compreender o próprio pentecostalismo. A leitura popular da Bíblia assume um caráter existencial, uma vez que, por meio dela, o leitor popular busca sempre aproximar os textos bíblicos à vida, à sua própria vida. Essa leitura assume, por vezes, um caráter de referência e orientação para a vida pessoal, eclesial e em outras esferas da vida. Num certo sentido, a leitura popular da Bíblia é expansiva, pois ela atualiza os textos bíblicos, textos originalmente produzidos para contextos substancialmente diferentes dos contextos atuais. O leitor popular contextualiza esses textos milenares, dando a eles relevância e pertinência para o tempo presente. E para os pentecostais, essa atualidade da Bíblia é produto direto da inspiração divina sobre as Escrituras, que a torna divina e não apenas humana. Abre aspas. Uma vez que os textos foram escritos, seus significados não são mais determinados pela compreensão que os leitores originais tinham desses mesmos textos. Cada público subsequente pode ler agora sua própria situação no texto, pois um texto, diferentemente da fala, transcende suas circunstâncias originais.
As novas leituras não são em nada menos válidas. Elas não devem ser completamente contraditórias à compreensão do público original, mas podem ser diferentes, mais ricas ou mais empobrecidas. Fecha aspas. Silva e Kaiser Júnior, 2002, página 30. Desse modo, o leitor popular da Bíblia se apropria do texto bíblico, buscando encontrar neles sentido para a própria vida. E por isso mesmo busca compreendê-los melhor. Esse interesse pode ser percebido, inclusive, pelo crescimento no número de escolas, institutos e seminários de teologia em âmbito pentecostal. E aqui se pode perceber a relação possível e necessária entre hermenêutica e leitura popular, uma relação nem sempre considerada. A hermenêutica bíblica é tanto uma ciência como uma arte. O termo grego hermeneutikos significa interpretação, arte de interpretar. Em Atos 14:12, ocorre o nome grego do deus Hermes, cognato de hermenêutica, e ali o texto tem relação direta com a noção de interpretação. Russell Norman Champlin explica que Hermes, abre aspas, era tido como o mensageiro divino e intérprete dos deuses, e que também era o deus da eloquência, que os romanos chamavam de Mercúrio, fecha aspas. Champlin, volume 3, 1991, página 95. A leitura popular da Bíblia, praticada por pentecostais, possui algumas dimensões, positivas e negativas, que merecem consideração atenta. Inicialmente, destaca-se aqui duas dimensões positivas, a saber, a sua dimensão existencial e a sua dimensão comunitária. Adiante, serão destacadas duas dimensões negativas. A dimensão existencial da leitura da Bíblia entre pentecostais diz respeito ao modo como os textos bíblicos são conectados à vida pelo leitor popular. Os personagens e eventos da Bíblia passam a ser vistos como portadores de sentido para o indivíduo na contemporaneidade e são assim relacionados, em certa medida, à sua própria existência. Não é exagero afirmar que o leitor popular não apenas lê e interpreta a Bíblia, mas lê e interpreta a si mesmo na medida em que lida com os textos bíblicos. Esse modo de leitura bíblica não deve se confundir com a hermenêutica e a exegese bíblicas em si mesmas. Abre aspas. Há, apesar dessas convergências, uma diferença básica entre exegese e leitura popular da Bíblia. Enquanto a leitura popular é um exercício de interpretação eminentemente prático, direcionado para descobrir a mensagem dos textos para o hoje da fé e do discipulado, a tarefa do exegeta consiste prioritariamente em desvendar o sentido que tinha o texto para o local, a época e as comunidades em que foi formulado pela primeira vez. Esse condicionamento do exegeta exigirá do mesmo, dentro de um trabalho científico acadêmico, a comprovação de suas afirmações, a apresentação de argumentos e a fundamentação das opiniões emitidas, fecha aspas. Wegener, 1998, página 24. A leitura popular também é comunitária, no sentido de que está conectada à fé, que é nutrida pelas comunidades eclesiais. Vale destacar, inclusive, que as análises que se fazem desse modo de leitura bíblica no ambiente acadêmico-teológico devem cuidar para que haja respeito a essa leitura. Carlos Mesters reprova a postura de arrogância daqueles que, abre aspas, ensinam de cima, fecha aspas. Mesters, 1983, página 166. Aqueles que ensinam sem sensibilidade a essa leitura e ao que ela representa para os fiéis na comunidade eclesial, podendo contribuir, inclusive, para um afastamento desnecessário entre esses ambientes, isto é, o eclesial e o acadêmico. Como dimensões negativas da leitura popular da Bíblia entre pentecostais, podem ser destacadas as seguintes: a leitura fundamentalista e a leitura anti-intelectual. O fundamentalismo religioso e teológico é marca do movimento evangélico brasileiro e logo é de se esperar que o modo como a Bíblia seja lida no contexto evangélico seja marcado pelo viés fundamentalista. W. Ren explica o seguinte a respeito do fundamentalismo, abre aspas.
O fundamentalismo atraiu cristãos de diferentes comunidades cristãs preocupados com o desenvolvimento das ciências naturais, especialmente a teoria da evolução, a opção pelo evangelho social por parte da teologia protestante liberal e o desafio dos métodos exegéticos histórico-críticos à verdade final da Bíblia, fecha aspas. Rein in Leite e Marcionillo et al. 2003, página 316. Algumas características do fundamentalismo religioso e teológico observadas por este pesquisador são as seguintes. Primeira, centralização da verdade, o que, paradoxalmente, relativiza a verdade, uma vez que recusa com veemência outras contribuições possíveis. Segunda característica, obsolescência teológica e religiosa, uma vez que se manifesta enorme recusa às contribuições oriundas do avanço na pesquisa teológica, como as contribuições do método histórico-crítico e da teologia liberal. Terceira característica, afastamento da sociedade e o entendimento do mundo como sendo inerentemente mau e dominado pelo maligno, o que contribui para esvaziar o querigma cristão da esperança bíblica. E, por fim, uma última característica é a violência simbólica observada nas homilias, por exemplo. O discurso fundamentalista geralmente é duro, excludente e arrogante em relação aos que não aderem a ele, em parte ou no todo. O anti-intelectualismo observado no pentecostalismo pode ser correlacionado ao fundamentalismo, pois, conforme mencionado por W. Rein, ele recusa determinadas afirmações e teorias científicas. Também o aspecto crítico das ciências humanas é visto com enorme suspeição, sob a ideia de que, abre aspas, a verdade não pode ser contestada, fecha aspas, e de que, abre aspas, isso não é bíblico, fecha aspas. Mas é preciso lembrar que o que é ou não é bíblico passa diretamente pelas lentes do intérprete. No próprio pentecostalismo, observam-se mudanças significativas em relação a isso, sobretudo no campo dos usos e costumes. O que antes era entendido como não sendo bíblico, hoje já o é. Essas dimensões positivas podem ser potencializadas pelos aportes teóricos da hermenêutica bíblica, e as dimensões negativas podem ser superadas mediante esses mesmos aportes, uma vez que os princípios hermenêuticos auxiliam no sentido de aprofundar e aclarar as afirmações, narrativas e eventos da Bíblia. Isso possibilita afirmar, reafirmar e relativizar, quando necessário, determinadas convicções de fé e de doutrina. Como resultados possíveis dessa comunicação, espera-se que seja considerada, de modo mais atencioso, a necessidade de se aplicar à leitura popular da Bíblia princípios básicos de hermenêutica bíblica. Com efeito, a disciplina, com seus princípios, pode ser transposta didaticamente para a realidade das comunidades de fé pentecostais. É certo que disciplinas como a hermenêutica e a exegese bíblicas, assim como outras, requerem certo preparo acadêmico. Todavia, isso não necessariamente precisa ser entendido como um indicativo de que seus resultados não possam ser aplicados às comunidades de fé. Abre aspas. A exegese dificilmente pode ser realizada por pessoas que não tenham formação teológica acadêmica, já que ela pressupõe o uso de um instrumental científico não acessível a todos. Isso não pode significar, contudo, que a exegese vire assunto de letrados para letrados. Ela deve ter uma finalidade comunitária e popular, exatamente no sentido de poder melhor respaldar, confirmar, alimentar e animar, mas, eventualmente, também redirecionar, corrigir ou relativizar as expressões e convicções de fé das comunidades. A exegese pode, assim, oferecer importantes subsídios para a leitura popular dos textos bíblicos, fecha aspas, Wegener, 1998, página 24. Outro resultado esperado é que se produza uma reflexão crítica quanto às dimensões positivas e negativas com vistas a resultados práticos que contribuam para o melhoramento, em nível bíblico interpretativo, das comunidades de fé. Com efeito,
A leitura, a aproximação do texto bíblico que se pauta por excesso de literalismo e fundamentalismo teológico pode contribuir para desembocar em práticas excludentes e de violência simbólica. Uma tradição teológica e religiosa, por mais sólida que se afirme, precisa estar aberta a revisões conceituais. A história vai impondo novos desafios que requerem, assim, revisões conceituais.